pastor para a família há poucos dias, né? Bateram no carro. Mas Deus é bom, irmãos, e por tudo isso nós precisamos glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos querem nessa noite ouvir a voz de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, no começo, na abertura do culto, aqui falamos de alguém que no deserto ele ouviu a voz de Deus. Os irmãos lembram de quem foi citado aqui? Moisés. Moisés, ele ouviu a voz de Deus lá no deserto. Ele recebeu um convite, ele recebeu, na verdade não foi um convite, foi uma convocação, um chamado ministerial. Davi estava no pasto, ele também recebe um chamado do Senhor, a qual alguém da sua casa vai correndo chamar e diz: tem um profeta lá em casa, e ele diz que ninguém vai se assentar à mesa enquanto você chega. Tinha uma intimidade tão grande com Deus, que um dia o Senhor disse: eu vou destruir esse povo. E ele disse: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, pode riscar o meu nome da história, pode riscar o meu nome do céu. E o Senhor ouviu o seu conselho. Que intimidade de Moisés. Aleluia. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O varão já falou aqui a respeito de Davi. Ele foi escolhido pelo Senhor, literalmente, porque o Senhor disse para Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado? Preste atenção que o Senhor não rejeita ninguém para salvação, mas a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O Senhor diz: eu não quero mais esse homem trabalhando no meu reino, eu já tenho um homem segundo o meu coração. Então ele vai e unge Davi. Tanto Davi como Moisés são dois homens na Bíblia que são motivo de espelho para mim e para você. Demais. Só que a mesma voz que falou com Moisés no meio de uma sarça foi a mesma voz que um dia chamou Moisés, Deuteronômio no capítulo 30. Ele leva Moisés no último dia da sua vida, os irmãos podem ler lá, e leva até o monte e mostra a terra prometida, e disse para Moisés: você está vendo, mas você não vai entrar. A mesma voz. A mesma voz. Ele disse: por que não me glorificaste diante da rocha de Meribá? Quando ele feriu a rocha, ele se irou, e o Senhor disse: por causa disso, tu não entrarás na terra prometida. Era algo terreno. Está lá na glória. Nós vamos ver Moisés, o mesmo homem que recebeu o chamado do Senhor para ser líder da nação de Israel. A Bíblia diz que um dia ele não foi para a guerra, um dia ele ficou em casa. E nós aprendemos algo aqui, que todos os dias da nossa vida, irmãos, nós precisamos estar guerreando. E a Bíblia diz que nesse dia ele não foi para a guerra, então ele estava tranquilo. E ele olha talvez pela janela do seu palácio, e ele vê uma mulher bela se banhando, e ele colocou os seus olhos e cobiçou, e foi a sua queda. E ele se deita com Betseba, e para consertar ainda, ele coloca o esposo dela na frente da batalha, para que ele seria morto. Esse mesmo homem segundo o coração de Deus, que ouviu o chamado de Deus, que ouviu a voz, a mesma voz disse para ele: por causa dessa atitude, a espada não sairá da tua casa. Se você ver a Bíblia, se você estudar, você vai ver que
as filhas dele se prostituíam à luz do dia. Nós vamos ver que ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Então a voz do Senhor, ela fala conosco que nós precisamos, irmão, estar atento. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós estamos aqui. Você está aqui nessa noite não porque você é bom. Eu não estou aqui pregando nessa noite não porque eu sou bom. Porque um dia eu ouvi a voz de Deus. Você ouviu a voz de Deus. E você querendo ou não, eu querendo ou não, um dia nós vamos ouvir de novo a voz de Deus. Aleluia! Que o dia que nós ouvirmos a voz de Deus seja para ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Que não seja para ouvir: apartai-vos de mim. Vai ser a mesma voz que te chamou. A mesma voz que um dia disse para mim: vinde a vós, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É a mesma voz que vai nos receber nos ares e nos conduzir até o Pai. Romanos capítulo 5, o versículo 6 diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, olha o amor de Deus para as nossas vidas. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Se eu e você permanecermos firmes, irmãos, na presença do Senhor, nós vamos ser salvos da ira de Deus que há de vir sobre todo mundo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então preste atenção ao que diz a palavra do Senhor. Irmãos, nós sendo ainda pecadores, o Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou. O primeiro Adão pecou, mas o Senhor lhe providenciou o segundo homem chamado Cristo, e Ele pagou, irmãos, o preço que era para mim e por você. Nós vivemos em um mundo materialista. Nós vivemos um mundo consumidor, com vontade de ter, e muitas vezes por vontade de ter, nós deixamos de lado, irmãos, aquele que jamais nós deveríamos deixar. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos separados do Senhor, mas Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Aleluia! Ele nos comprou com o seu próprio sangue, irmãos. Ele nos comprou com a sua própria vida, coisa que eu e você não temos e não teríamos coragem de fazer. Entregar alguém da nossa família por ninguém. A Bíblia diz também em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Eu estou olhando aqui porque eu anotei os versículos, eu não consigo gravar tudo de cabeça, só os versículos. O salário do pecado é a morte. Mas em sequência vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se nós temos de um lado a morte como salário do pecado, nós temos do outro lado um presente de Deus, o dom da vida eterna, que é gratuito, que já foi pago na cruz do Calvário, quando o Senhor disse: está consumado. Ele venceu. E falando desse mundo materialista, aquela vontade de nós termos, de nós comprarmos, de nós conquistarmos, irmãos, muitas vezes nós vamos deixando Deus de lado.
Eu me lembro de um dia que um menino, um homem, ele é casado, mas jovem, ele ministrou na igreja. E eu passei a noite sem dormir, de madrugada. Eu não conseguia dormir, orando ao Senhor. Eu trabalhava de zelador em um condomínio. Ia fazer um mês que eu estava lá. Faltava acho que um dia, 2 por mês. E ele ministrou e o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Parece que tirou todo mundo saiu da igreja, só estava eu. E ele disse: não fique aonde limite a tua comunhão com Deus. Eu disse: meu Deus, está atrapalhando eu servir o Senhor. Eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu tinha vendido para suprir uma necessidade, o meu carro tinha quebrado, eu não lembro, tinha quebrado. E eu ia de bicicleta e voltava naquela correria, eu conseguia orar na hora do almoço, eu almoçava rapidinho. E eu liguei ainda de madrugada não, já era umas 6 horas da manhã, e eu liguei diretamente pro o encarregado, o diretor, e eu disse: eu não vou trabalhar hoje. Pastor, mas isso é coisa que não se faz. Irmãos, o serviço que eu fazia era cortar grama, limpeza, alguma lâmpada queimava, alguma coisa assim, parte de limpeza tinha outras pessoas que faziam, e eu disse: eu não vou mais. Ele disse: por que? Aconteceu alguma coisa? Eu disse: não, algo pessoal, eu agradeço, depois a gente conversa. E aí o que trabalhava na portaria era um pastor, amigo meu hoje, ele me ligou e disse: pastor Marquinhos, você não vem? Eu disse: eu não vou. Ele disse: aconteceu alguma coisa? E eu disse: o Senhor falou comigo ontem à noite. Ele disse: então fique em paz. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós não abrimos mão da nossa vida, nós não abrimos mão de nossos afazeres de alguma coisa. Jesus abriu mão da sua própria vida para morrer por mim e por você.